A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui na Nova Era TV com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Queremos fazer os nossos agradecimentos àqueles que nos dão apoio a este programa, a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, através da doutora Vanessa Leixo Gerber, que realiza os exames de ultrassonografia, que é diagnóstico por imagem. Faz Doppler, articulação, obstétrico em geral. E também o Dr. Fernando Gerber, né, a parte de clínica geral, de cirurgia estética. Esses profissionais que têm a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, que está ali na rua Correia Pinto 638, o nosso agradecimento. Queremos agora, neste momento, fazer a nossa oração de agradecimento para que a gente possa se preparar para fazer esse pronunciamento da palavra do Senhor. Então, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia do qual a tua misericórdia, que se renova a cada dia, possamos estar aqui proferindo esta palavra que liberta, esta palavra que edifica, esta palavra que exorta, essa palavra que ensina, meu Deus, para que aqueles que estão nos assistindo agora possam ser abençoados, edificados e instruídos. Pedimos também por esta emissora de TV, pelo seu dirigente Alaircel e seus funcionários, que tu também concedas uma bênção especial, dando cada vez mais prosperidade nos seus negócios, no seu trabalho, levando sempre a informação e o trabalho do qual possa mais e mais edificar outras pessoas. Também quero pedir pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, pela nossa cidade. Muito especialmente quero pedir pela nossa nação, Senhor, pois nossa nação ocorrem muitos problemas da ordem da parte de governança, da corrupção, e nós sabemos que tem sido difícil para o presidente governar. Por isso, nós pedimos, Senhor, pela tua mão poderosa, tua mão soberana, para que possa romper todos aqueles intentos e planos malignos que querem sabotar esse governo, para que tu, através da tua ação soberana, possa romper todos esses planos malignos, esses planos de corrupção, de malignidade, para que possa manifestar toda a tua justiça, meu Deus, toda a tua justiça e todo o teu plano de paz e redenção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na nossa função de ministrar a palavra de Deus, a gente tem algumas missões, e uma das grandes missões que Deus deu para a igreja e para os membros, né, que compõem a igreja, é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje a gente vai ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, um momento bem interessante, um momento crucial da vida de Jesus, onde ele declara a sua extraordinária façanha de ser o mediador, o único mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Tá? Então o presbítero Fernando vai ler para a gente aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora,
eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que declaração de Jesus, né? Uma declaração que nenhum outro pode fazer. Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos dos Apóstolos, que relata o início da igreja após a descida do Espírito Santo, né? Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, onde reveste a igreja do poder para a proclamação do Evangelho. Há a pregação inicial ali com a unção do Espírito Santo, né? Pedro se levanta e prega ali em Jerusalém, e há uma conversão de 3.000 pessoas nessa primeira pregação, nesse primeiro levante, né? E a igreja vai crescendo de acordo com a vontade de Deus, e esses irmãos e irmãs que começam a se reunir, muitos saem dali, começam as suas comunidades em lugares distantes, até como Roma, né? Roma, a comunidade que iniciou ali também, descende desse dia de Atos 2. Esses irmãos, essa igreja inicial, ela começa a ser conhecida como os seguidores do caminho, com letra maiúscula, né? Não existe uma definição como cristãos ou como seguidores de Cristo, mas como seguidores do caminho. É assim que o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, se refere a esse movimento que inicialmente começa ali em Jerusalém, vai para Samaria e até os confins do mundo, né? Então, esse texto traz essa descrição que Jesus faz de si mesmo, né? Alguns estudiosos dizem, quando ele faz essa referência de eu sou o caminho, a verdade e a vida, faz referência ao templo, ou até ao tabernáculo, onde se tinha o pátio externo, tinha lá a entrada do templo e o Santo dos Santos. Eram 3 portas de acesso, e diz que o nome dessas portas era o caminho, a primeira porta, que dava entrada ao pátio, que dava entrada ao templo era a verdade, e que dava entrada ao Santo dos Santos era a vida, né? Então, alguns estudiosos fazem esse comentário, dizendo que esse acesso ali ao Santo dos Santos, Jesus está fazendo um paradoxo ali, fazendo uma referência a isso, né? Mas interessante, quando a gente vê essa declaração de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está num contexto de conversa com seus discípulos, ele está explicando a sua missão, que a sua missão era realmente morrer, a sua missão que Deus lhe deu, a missão do Messias, era dar a vida por aqueles que Deus estava salvando. E os discípulos ficam confusos, ficam assustados. Pedro é avisado também de que ele seria perseguido, né? Então, na verdade que a posição dele, naquele momento, ele ainda não entendia essa questão do martírio de Jesus. Então ele até repreende Jesus quando Jesus está falando, ele fala assim, não, você não vai morrer, se precisar eu morro no teu lugar, né? Por ti daria a própria vida. E aí Jesus fala para ele, você não entendeu a minha missão ainda. Verdade. Né? Você ainda, antes que o galo cante nessa noite, você ainda vai me negar 3 vezes, né? É o que acontece, mas Jesus está explicando isso. E ele começa no capítulo 14, o não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então é uma questão de fé, crer que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida. E quando ele se refere ao caminho, que já me vem à mente, né, além dessa referência aí ao tabernáculo, ao templo, são os ensinamentos de Jesus, né? Jesus também carrega toda a sua bagagem
de instrução, a sua bagagem de aprendizado também dos salmos, das leis. Então Jesus faz referência a uma questão de sapiência, de sabedoria da palavra de Deus, né? O Salmo 1 ilustra bem essa questão dos caminhos, né? Existem somente dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho daquele que teme a Deus, né? Ímpio quer dizer aquele que não tem Deus, não teme a Deus. E o caminho do piedoso é aquele que teme a Deus. O Fernando vai ler para a gente o Salmo 1, que é um salmo bem curtinho, mas com muito conteúdo, né? Muito bem. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, os Salmos inauguram, né, o livro dos Salmos, com esse Salmo, inaugura os 150 capítulos com essa, uma referência do assunto que será tratado. O caminho que nós vamos tomar, ou o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. Não há uma terceira via. Ou nós seguimos a palavra de Deus ou nos desviamos dela. E quando nós nos desviamos, o caminho diz, a palavra diz que esse caminho que nós escolhemos longe de Deus, longe da palavra de Deus, é um caminho que vai nos levar a não uma progressão, mas uma regressão. A gente vai parar, vai andar segundo o conselho dos ímpios, vai parar e vai sentar na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, há uma regressão na nossa caminhada. Não, há um momento em que nós paramos, não vivemos mais, observamos a vida passar, a vida se torna algo para nós lamentarmos ou simplesmente zombarmos da vida, né? Acabamos zombando da vida e João apresenta, o Evangelho de João apresenta Jesus como a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, ouçam o que eu digo, aprendam aquilo que eu falei, e o que Jesus falou foi exatamente aquilo que Deus Pai o ordenou a falar. A revelação de quem ele é, da sua palavra, e ele se identifica como o caminho em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala que é a verdade, né? E essa verdade, interessantemente, no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, né, é um texto bem conhecido aí, né, que foi adotado até como um jargão de campanha presidencial, né, fora do contexto bíblico, né, mas é uma verdade até, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está dizendo continua sendo a palavra de Deus revelada nele. Ele continua, ele diz, credes em mim, né? Então, a fé, ele está direcionando, credes em Deus, crede também em mim, né? Aquilo que eu estou dizendo está firmado e está confirmado. Está firmado na palavra de Deus e está confirmado pelas obras, né? As obras que Jesus faz, além do ensino, são os milagres, né? As decisões com sapiência, a glorificação do Pai. Então todas as ações de Jesus ali estão, e ele questiona isso, né? Ele questiona num debate ali com os religiosos, fala assim, se eu não estou falando a verdade, vocês podem me questionar, mas tudo aquilo que eu estou falando está confirmado pela palavra de Deus, né? Então quando Jesus também é questionado pela mulher, né? Ali naquele
encontro naquele poço fora de hora, né, ao meio-dia, e a mulher, quando percebe que aquele homem tem uma palavra diferente, uma palavra de sapiência, de profeta, ela reconhece nele um profeta, e ela faz uma pergunta teológica muito profunda para Jesus. Os nossos pais adoravam ali, vocês dizem que o certo é adorar lá, onde que é certo adorar a Deus? A busca dela, o anseio dela pela verdade, né? E Jesus fala, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, não importa o lugar, Deus não está preso nem por tradições, nem por lugares, nem por denominações. Ele é um Deus que ele se revelou, e se revelou como o grande eu sou e aquele que está, né? E Jesus fala que ele está conosco todos os dias. Então ele, quando se revela como a verdade, é semelhante ao caminho. Ou existe a verdade, ou o outro lado é o enganoso, né? Então, quando a gente olha para a história da humanidade, a palavra de Deus permanece ainda, e a humanidade veio com as suas verdades, né? Veio o iluminismo, e aí o iluminismo foi uma verdade, daqui a pouco vem uma outra pessoa, né? Um outro filósofo, um outro tempo, diz, não, a verdade da vida do homem é que ele deve gozar a vida no dia, carpe diem, né? Curta a vida. Não, agora a verdade é a seguinte, você tem que fazer aquilo que você quer, né? Aquilo que te dá prazer, né? Então a verdade que faça feliz. É aquilo que te faça feliz. Então a verdade, quando ela foge da palavra de Deus, ela vai se transformando, ela vai se desdizendo, ela vive um pêndulo histórico, né? Agora é isso, agora é aquilo. E hoje chegou-se à conclusão que o que nós estamos vivendo hoje é chamada a realidade da verdade líquida, né? A verdade se amolda ao lugar onde ela estiver, né? Aquilo que você pensar, aquilo que você acreditar é verdade. Então, olha que coisa mais insegura, né? E passageira. Obviamente, isso tudo fugindo da palavra de Deus, que se apresenta como querendo dizer a verdade, mas ela própria se revela como algo que não consegue se manter de pé como verdade, né? A palavra de Deus está aí na história para nos mostrar. Pastor, ali no Salmos, ali que ele fala lá que o caminho do justo, né? Que a própria palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, né? Sim. Então, sim. Nós nos tornamos justos não pelos nossos próprios méritos, mas sim pelo Senhor, pela sua obra, né? Pela sua obra que consumou na cruz, pelo seu sangue derramado. E aí, então, nos é outorgado essa justiça, porque o próprio Senhor cumpriu a justiça de Deus, né? Sim. Então, nós, por conseguinte, recebendo o Espírito da redenção do Senhor, então nós nos tornamos justos perante Deus. A justificação, a nossa justificação só é possível mediante a obra de Jesus. Só a obra de Jesus. E aí nós temos uma outra questão que envolve também nossa caminhada na santificação. Né? Essa é uma outra coisa bem... Que envolve todo esse trabalho que Deus teve para revelar a sua vontade. Justamente, isso aí. De nos dar as suas leis para que nós, as leis, né? Para que nós andemos de acordo com a vontade dele. Então existe a parte de Deus e a nossa responsabilidade humana nessa cooperação que o Espírito Santo tem para confirmar exatamente essa questão da nossa justificação. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, a nossa vontade, o nosso desejo é buscar essa lei moral, andar de acordo com a vontade de Deus, né? E tem relação, isso que você falou, é o gancho, o terceiro ponto, que é a vida. A vida, né? João 10:10, Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? No Salmo 1, está dizendo ali, quando a gente busca esse caminho da justiça, né, da palavra de Deus, de meditar na sua lei dia e noite, né, que o Salmo 1 nos convida a isso, é uma inspiração para a vida, né,
ele diz que a vida vem na meditação da palavra de Deus. O homem, a mulher que medita na palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, ele será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja a folhagem não murcha, né? É o sinônimo de vida. E mesmo que esta vida seja uma vida de lutas, de tribulações, o 14, volta aqui o primeiro versículo de novo. Jesus está falando para os seus discípulos e para nós também. Não se turbe o vosso coração, Isso. ou não deixe ele ficar Ansioso. turvo, ansioso, né? Obscuro. Credes em Deus, crede também em mim. Né? O máximo que vai acontecer aqui, a herança que nós vamos ter se nós não conseguirmos vencer as nossas lutas aqui, é o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então esta promessa de Jesus é que nos conforta e que firma a nossa fé, que ele vai voltar. Mas ele deixou o Espírito Santo para que nós caminhemos, como o Salmo 1 diz, inspirados pela palavra de Deus, orientados, para que esta fé seja cada dia mais fortalecida e nos traga vida, mesmo que essa vida seja uma vida que passe por várias tribulações. Daí temos lá o Tiago falando sobre, tendes por motivo de grande alegria o passar por tribulações, porque é sinal que está vivo, é sinal que a vida está acontecendo, né? Não que a gente vai dar uma de esquizofrênico ou de louco e ficar alegre porque está passando um problema, não. Mas ele fala assim, ore, quando estiver passando por tribulação, ore e peça a Deus sabedoria para passar por esse momento, que Deus vai dar e Deus não pede nada em troca. Mas a nossa mensagem final aqui é que nós creamos em Jesus, como ele está dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E só ele pode dizer isso. Então nossa fé tem que estar firmada no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Me recordei rapidinho ali da questão do caminho, né? Outro salmo que fala, né, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Exatamente. Né? É exatamente isso, né? A palavra de Deus, ela nos dá todas as ferramentas para viver e viver em abundância. Em abundância, vida em abundância, né? Amém. Que Deus esteja derramando a sua graça no seu lar, na nossa cidade, como orou o presbítero Fernando também no início aqui, no nosso estado, no nosso país. Estamos realmente precisando que Deus derrame aí a sua graça, o seu amor e a sua paz sobre todos nós. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Hi there, everyone. This is an exclusive hot